É uma boa questão. Afinal de contas, hoje saiu machucado, logo no aquecimento sentiu ali um desconforto, não treinou, está em tratamento. E aí, vale a pena? Vale a pena arriscar? Fisicamente, o Neymar no jogo da sexta-feira é tão de vida ou morte assim para o Brasil. A Costa Rica oferece a resistência suficiente para que o Brasil dependa do seu principal craque logo nesta segunda rodada da fase de grupos. Essa discussão vai passar também aqui pelo Linha de Passe. Você participa com a gente, Linha Dia 6, Linha Dia 6, a nossa hashtag no Twitter para você participar. Você que ainda não segue, tá lá, Linha ESPN no nosso endereço no Twitter também à sua disposição. Por ele, você responde às enquetes que nós vamos propondo ao longo desta noite de terça, né? Hoje é terça-feira. Sim. Né? Porque pra gente, em Copa os dias ficam iguais, né? Mesmo número de jogos, tal. Linha de Passe todo dia, de segunda a domingo. Hoje, terça-feira, então, com o encerramento da primeira rodada, comigo, com o Arnaldo, com o Celso Zelt, com o Tirone, com o Leonardo Bertozzi, você participando, Linha ESPN, o endereço do nosso programa no Twitter e, de cara, você responde a enquete. Se Neymar não estiver 100%, não estiver totalmente recuperado de suas dores, de sua lesão, deve ser poupado contra a Costa Rica? Sim ou não? Seco, sim ou não? Se não estiver 100%. Sim ou não? Arnaldo Ribeiro, boa noite. Sim. Mesmo que não estiver 100%. Eu acho que a questão agora vai além da lesão no pé ou no tornozelo, no pé direito. Eu acho que é uma questão quase que de desapego e educacional. Ele não deve jogar contra a Costa Rica. Concorda, Tirone? Não, acho que ele tem que jogar. Acho que o Neymar tem que jogar. O Neymar está em recuperação. A não ser que seja impossível. A não ser que se jogar, vai ficar com uma contusão que não vai jogar nunca mais na Copa. Eu acho que tem que jogar sim. Acho que o Brasil, por causa do empate na estreia, esse jogo ganhou uma outra conotação. O Brasil não pode perder. Se o Brasil perde, ou empata, enfim, sei lá, não ganha, se complica sem Neymar, imagina a turbulência que vai ser. Léo, olá. Tudo bem? Boa noite, meus caros. Se não conseguir treinar amanhã, eu já conseguiria pensar em não colocá-lo de início, mas no banco sim. Achei muito estranho como a CBF rapidamente foi a público, através do seu assessor, não através do membro da comissão técnica ou do médico, como poderia ser normal, já falou, não vai treinar amanhã. Com que base ele, tendo minutos antes, saído do treino irritado e com um incômodo no tornozelo? Essa pressa também falou, não tem nada a ver com a cirurgia, hein? É o tornozelo, não é o pé, sei lá o quê. Muita pressa. Vamos falar, o normal nesse caso vamos observar, vamos ver se dá para treinar amanhã e tal. Na minha visão e na experiência de acompanhar esse tipo de situação, é difícil cravar logo de cara assim que vai treinar. Se der para treinar amanhã, não acontecer nada, beleza, ótimo. Vai pro jogo de início. Acho que a questão educacional passa mais pela conversa do que pelo castigo, entre aspas, porque aí se o cara tá em condição e não jogar, é castigo também. Às vezes o castigo cai. E acho que castiga o time também, porque está tirando o principal jogador da seleção brasileira. Acho que o que tem que fazer o Neymar, vem cá, Tite, Neymar, vamos ver essas faltas que você sofreu aí? 10, né? Em quantas você sofreu porque não fez a melhor jogada possível? Porque em algumas ele vai ver que, não tinha ninguém ali para jogar com ele, ele prendeu a bola, tomou o rapa, sofreu a falta, ok. Em outras talvez se perceba que, por que prendeu tanto essa bola? Por que quis resolver sozinho? Por que não jogou coletivamente? Acho que o papel do Tite agora, mais do que nunca, é esse também. É em tê-lo do lado. Tendo condição tem que jogar, mas acho que para jogar, o último treino para valer é amanhã. Acho que ele tem que fazer o treino de amanhã 100%. Senão eu pensaria em deixá-lo no banco. Concorda, professor? Eu já deixaria. Boa noite, companheiros. Eu já deixaria de cara. Se tem a mínima dúvida, e não estou nem pensando na Sérvia, estou pensando no resto da Copa. Preservar o cara. Bota o cara contra a Costa Rica, a coisa piora. Não, eu acho que o Brasil tem time suficiente para encarar a Costa Rica. Eventualmente, empatando ainda não está fora, mas é claro que não é o resultado que ninguém quer. Acho que o Brasil tem time suficiente para ganhar da Costa Rica sem o Neymar. Tem a chance de, por linhas tortas, o time até melhorar sem o Neymar contra um adversário como a Costa Rica. Acho que tem que pensar para frente e tem esse lado educacional. Eu acho que está demorando para o Tite voltar a ser Tite. Dentro e fora de campo. Sabe aquelas duras que ele deu
contra a individualidade do Neymar, oba-oba externo. Eu acho que é uma boa chance aí para o Tite voltar a ser Tite, se impor nesse sentido. Se tiver a mínima dúvida, eu acho que há, senão ele não teria saído hoje dessa maneira. Não, sinceramente, não tenho esperança que o treino de amanhã transforme tudo. Né? Então, acho que seria o caso, sim, de poupá-lo. Esse é um caso, claro, de poupar o jogador. Pelo jeito como saiu hoje, né? Sentindo do jeito que sentiu. Com a bola, no só o contato com a bola ali. Né? É um leve Não, a contato bola com bate no pé, não é? O contato com a bola é importante porque tem algum tipo de lesão, que é aquela do treinamento, por exemplo, a do Fred, que foi atingido pelo Casemiro. Essa lesão, quando ela veio à tona, parecia ser um lance de contato treinamento. Não, é um bobinho de aquecimento. A bola bateu no pé dele e ele sentiu o tornozelo. E acho que assim, aí esse aspecto da lesão, ele por si só já é instigante, né? E acho que aí a dúvida, só levando esse aspecto em consideração, acho que tem muito mais envolvido, é assim, ele pode agravar a sua lesão. Sim, é verdade. 2, ele, vindo de uma lesão séria, precisaria de ritmo de jogo e de treinamento para chegar num nível competitivo na hora certa. Então, esse já tem um dilema só em relação a isso. O poupar ou arriscar, né? Você tem uma... A gente pode pegar outros exemplos, a gente vai falar mais para frente do Salah, né? Sim. O Rames hoje, não? Ou o Rames Rodrigues, o Salah teve a lesão no ombro. O Guerreiro que não tinha lesão, mas não tinha ritmo. Sim. Isso, outras coisas. O Egito, a seleção egípcia, ela arriscou, e acho que a situação da seleção brasileira não é ainda uma situação limite como se revelou a situação egípcia, né? Porque o Salah foi arriscado a não participar da primeira partida contra o Uruguai para poder jogar em melhores condições as demais. Não entrou no jogo contra o Uruguai faz o gol quando as 3 substituições já tinham sido feitas. No finzinho. No finzinho o time perdeu, aí ele vai para o segundo jogo, perde e ele acabou a Copa. Talvez se naquele jogo a equipe do Egito tivesse tomado o gol do Uruguai no começo do segundo tempo, né? Ele tivesse os últimos 20 minutos. Perfeito. E essa é uma vertente do dilema que deve estar vivendo o Tite hoje. Agora, um jogador de futebol profissional que sente dor do jeito que ele sentiu há 3 dias um jogo importante, ele não está em 100% das condições na minha visão. Se ele não estava em condições para a estreia de forma declarada pelo Tite na véspera da partida, foi o Tite que falou ali na coletiva, na véspera, não está em 100%, agora ele está em piores condições, porque ele, de fato, sofreu faltas, apanhou, a gente vai entrar nesse mérito também, apanhou, ou chamou, apanhou porque quis, ou apanhou, né? Deu a cara para bater. E no limite da lealdade, eu acho que não teve nenhuma coisa fora do comum, desleal, ele apanhou no limite, tanto que ninguém foi nem ameaçado de cartão vermelho ali, cartões amarelos. Agora ele não me parece, ele parece para mim em piores condições que ele estava para a estreia, né? Mas, e assim, é tudo na perna direita, foi ali a fratura, foi ali a recuperação, foram ali as pancadas no tornozelo, foi ali onde a bola bateu e ele sentiu. E aí tem a questão educacional que eu peguei, faltou palavra melhor, na verdade, é assim, ele, mesmo se ele tivesse 100%, ele precisaria de um chacoalhão para essa segunda partida. O chacoalhão coletivo. Às vezes, eu entendo o que o Léo fala, às vezes a conversa tal, ela é suficiente. Às vezes o recado para o jogador tem que ser outro. E eu não sei qual é o tipo, e acho que essa é a primeira vez que o Tite e o Neymar vivem essa situação de necessidade de um enquadramento. Ele foi absolutamente egoísta e não jogou coletivamente a primeira partida. Essa é uma questão, acho que, consenso nosso. A segunda, a seleção brasileira não depende do Neymar. Acho que é o segundo consenso nosso. Ao menos para se classificar para a próxima fase. Para ser campeão do mundo, aí como o Celso falou, talvez precise
Talvez. Aí eu acho que precisa. Agora, assim, desse Neymar, o Neymar da partida contra a Suíça, o Brasil não precisa em nenhum jogo. Em nenhuma partida. De fato. Zero. Então, acho que é uma questão que talvez tenha surgido uma oportunidade para o professor Adenor aí, que está gesticulando ao meu lado, a oportunidade fortuita de não ter o Neymar e, não tendo o Neymar, passar um recado para ele. Com uma boa exibição coletiva, com uma vitória convincente. E aí, assim, negão, você volta contra a Sérvia desde que. Só isso. O Neymar não é tão fundamental, a gente tem que botar isso na cabeça, como ele era em 2014, quando a gente não tinha time. Aliás, era que um bom, né? bando. Que bom, né? Ainda bem. Ainda bem, isso é uma boa notícia. Não é, o Brasil não é mais dependente do Neymar. Ponto. E acho que, assim, ainda mais para um jogador... Eu lembro, o Celso também, mas na nossa geração, né, Celso? A Copa de 90... quando o Romário teve uma fratura no tornozelo, uma fratura mais séria que a do Neymar, por sinal, e tinha sido o homem da Copa América, que foi quando o Brasil venceu o Uruguai e a Argentina jogando pra caramba, e se machucou e chegou no Mundial Uma bota de gesso. uma bota de gesso. Não é essa a situação, mas guarda suas proporções. Lá, o Brasil fracassou logo naquela Copa, mas não foi pela presença ou não do Romário. O Brasil tinha melhores alternativas também. Tinha o Miller, tinha o Careca, tinha o Bebeto, tinha um monte, Renato Portaluppi. Meu Deus do céu, você vê agora, tá difícil, hein, meu? Mas o Romário não jogou a primeira partida, jogou a segunda porque, precisa ter o Romário, jogou mal contra a Escócia, saiu, não voltou mais. Né? Mal e pouco. Então, o jogador para uma Copa do Mundo, ele precisa estar bem em todos os aspectos. Físicos, eu não sei se o Neymar tá. Emocional, eu não sei se o Neymar tá. Coletivamente, eu não sei se o Neymar tá. Se eu sou treinador, ele não joga a próxima partida por todos esses aspectos. Tá fora. Tá fora. Pegando o gancho, a escusa da questão física. Vou te preservar, vamos ver como o time vai se comportar. E ele deve ter a convicção dele, o Tite, que o time vai se comportar bem. E depois, vamos conversar se você volta ou não, em quais condições. Ele pode usar como exemplo para uma conversa posterior o bom futebol apresentado na segunda rodada. Acho até que um grande exemplo disso que o Arnaldo citou, do quanto é fundamental a parte física, é a Copa 2014 do Cristiano Ronaldo. E o que foi a primeira rodada e o que se desenha que possa ser a Copa dele aqui. Não é que o Cristiano Ronaldo era um jogador pior do que agora em 2014, né? Mas ele não tinha condição de jogar aqui, tanto que não conseguiu fazer nada. Então, ele jogou a final da Champions League em já jogou mal. condições suspeitas. Fez um gol de pênalti, mas já não jogou bem a final. Exato. Então ele não tinha condições ideais de estar na Copa do Mundo e não conseguiu fazer a diferença porque o físico é absolutamente fundamental para isso. Eu entendo todo esse ponto de vista, mas acho que ele seria mais fácil se tivesse ganhado da Suíça. Essa decisão. É claro, porque assim, queira ou não, a classificação do Brasil está em jogo. Sim. É um cenário ao qual a gente não está acostumado. Desde 78 o Brasil não deixava de ganhar na estreia. Então você sempre ganhava e falava, vamos à segunda rodada para garantir a vaga. Normalmente é o que acontece. A terceira, então, nem existia. Historicamente, a nossa discussão sobre o terceiro jogo vai poupar quem, vai segurar os pendurados, Essa o quanto conversa vale era o no primeiro terceiro lugar. jogo, né? Exato, a conversa de segurar alguém, ela nunca foi no segundo jogo, ela era no terceiro. Verdade. Então, assim, eu acho que se tivesse ganhado da Suíça, o Neymar não tá legal, tá sentindo. Cara, tira, esquece, nem discute. Mas o Brasil pode ser virtualmente eliminado da Copa do Mundo na sexta-feira. E aí, o peso da decisão de ter acontecido isso sem o Neymar em campo, eu acho que nenhum técnico assumiria. Nem o Tite. Mas se for eliminado, será pela ausência do Neymar? Eu vejo outros mas problemas. assim... Não será, mas será. Tentando me explicar. Será porque o mundo vai acho que achar que é uma coisa tão improvável Vai entrar para a história como o cara que não pode. Mas assim, com os jogadores que tem a seleção brasileira, claro. se perder para Costa Rica na segunda sim. rodada com ou sem Neymar, mas ainda assim, não merece ir adiante ainda mesmo. assim, qual que é a primeira... Se o Brasil acontece uma catástrofe, tá? O Brasil perdeu para Costa Rica. A gente abre o linha de passe na sexta-feira falando, Neymar não devia ter jogado? E podia ser pior, porque se a tabela põe a Sérvia de segundo jogo, aí sim é que a porca torcia o rabo. Né? Seria uma encruzilhada. Agora, assim, eu acho... Aí, um outro aspecto da discussão é... Por que o Neymar está com a sua perna direita mais baleada do que deveria para a segunda partida? E acho que aí passa para discussão até
do, entre aspas, boletim médico que a seleção brasileira apresenta após ele deixar o treino. Pelas pancadas sofridas diante da Suíça, que é o mesmo objeto da reclamação para arbitragem pós-jogo e é o mesmo objeto do boletim médico. Gente, o Neymar está com a perna direita mais machucada do que estava por culpa dele. Sim. Isso tem que ficar claro. Isso, claro. E acho que é importante, e isso faz muita falta numa Copa do Mundo, alguém que, eu sempre penso nisso, alguém que esteja aqui, de fato, confiável, alimentando a comissão técnica da seleção brasileira e a cúpula. Raras vezes isso acontece. O que é o seu celular hoje? O que você recebe do povo em relação ao Neymar, povo brasileiro? Meme do Neymar rolando no chão. Qualquer. Cabelo. Indignação. Não, mas um meme do rolar no chão, para qualquer... Recebeu qual Neymar rolando no chão, você é enumerado de 1 a 9. É um escárnio. Isso, de fato, é uma nova tecnologia. As pessoas gostam de tripudiar aqui, fazer um monte de coisa. Mas é incrível a imagem que o brasileiro tem no Neymar hoje. Não há empatia, né? Não há empatia. Dentro do grupo da seleção brasileira, o Neymar é muito admirado pelos mais novos, mas os mais veteranos não têm essa admiração e essa paciência toda com ele, não. Mas também não tem, não mostraram até agora, a capacidade de enquadrá-lo, a ascendência. Não tem o capitão que vai falar assim, ó, isso aí não. Será que não? Acho que até hoje não. Até hoje não. Mas será que não? Que sei lá, um Miranda, por exemplo. Até porque esse papel na seleção... Não tem perfil. Até porque essa seleção, que o poderia papel do cara tal é do Tite. Isso é engraçado, né? Mas pode ser do grupo também, não pode? Então, mas quem? Tem algum cara? E faz falta dentro de campo, né? Ontem O mesmo a gente papel, conversava sobre isso e o Zé Elias me mandava mensagem. Tá faltando um líder dentro de campo. O papel do comandante. Será que essa coisa de não ter o capitão fixo, será que não deixa de conferir a autoridade a alguém? Se fosse o Renato Augusto, muita gente conta que na época da Olimpíada o Renato Augusto chamava. Vocês estavam falando sobre isso aqui outro dia, né? Que o Renato Augusto chamava o Neymar e segurava a onda dele ali. Mas agora, qual que é o papel? O Renato Augusto ali era o experiente no meio da garotada. Aqui, qual que é o papel, a relevância que ele vai ter? Mas é fato, para mim, isso não pode ser só do Tite. O grupo tem que ter esse papel também. Mas acho que, repito, acho que essa seleção, o jeito até que o Tite trabalha e a imagem que o Tite foi passando ao longo do tempo é a de que esse papel é dele. É dele. Cara, tá estampado em todos os lugares, na publicidade. Ele é o Messias, ele é o cara que enquadra não sei quem, ele é o cara que tirou o Brasil da lama e levou pra... Ele é o cara que fez o Neymar não ser o Neymar que só jogava individualmente. Ele que fez... Entendeu? Então, é difícil achar um cara lá agora dentro do grupo falando, não, agora vai ser o Miranda aqui que vai falar. Ele chama para si com o discurso de que está dividindo a mesma responsabilidade entre todos. O Tite é o técnico mais cultuado desde o Tele Santana. Tranquilamente. Não tem assim um técnico. Isso eu tiro. Meu pai fica indignado quando ele vê a torcida com bandeira com a cara do Tite. Ele fala assim, não é possível, no meu tempo era jogador que tinha esse papel de protagonista. Jogador, o cara não chuta, o cara não defende. Vou dar um testemunho aqui, Brasil e Argentina no Mineirão. Jogo enorme. E com o Neymar em campo. E o grito de... E assim, o Tite não é alguém que deixou... Como em São Paulo, em Belo Horizonte, não é que ele seja a pessoa mais querida do mundo. Perfeito. Mas o grito por ele foi maior do que de todos. Então, é isso. Até o grito ele é do Tele, né? Olê, tite. Essa é a seleção, ela é muito personalizada, muito mais no Tite do que no Neymar. Pro bem e pro mal. Então, acho que a responsabilidade é dele, Tite, em definir essa situação. Até a responsabilidade da rotatividade dos capitães, Léo, é dele, ele que definiu dessa forma. E acho, de novo, talvez possa de novo pegar o gancho do Romário em 90. O Neymar hoje tem substitutos muito bons no atual grupo da seleção brasileira. É diferente quando você tem um jogador acima da média, que é o Neymar, e você não tem nada no banco de reservas que se assemelhe. O Neymar tem, por exemplo, o Felipe Coutinho, que joga melhor na posição do Neymar, podendo mudar uma coisa que está sendo já meio notório, meio campo da seleção brasileira. Você podia fazer 2 em 1, essa é uma opção. 2, ele tem o Douglas Costa, que é um ótimo jogador, que pode jogar por ali. Ele tem várias opções boas para o lugar do Neymar. Mas deixa eu só entender, você tá prevendo o jogo contra a Costa Rica especificamente, ou a sequência da campanha do Brasil?
Quer dizer, eu penso que não dá para abrir mão do Neymar. Eu também acho que não. É melhor. É melhor. Ele é o bem, melhor não. dos Porque mundos. qual que é a discussão? Se ele não joga agora, o Brasil vai bem e ele continua sentado no Não, banco. ele tem que voltar. Não. Sim, é boa. A pergunta é boa que então- posso estar colocando uma dúvida. Eu não vou mandar o Neymar de volta para o Brasil. Não, mas pro banco. O É que eu- possível ganhar a Copa do Mundo com o Neymar sentado no banco de reservas? O Brasil tem time para isso. Eu acho que é bem mais possível. difícil. Eu acho que é possível. Eu não acho. Eu tô me levando. Eu entendo, mas levo como exemplo todas as últimas coisas que eu vi no futebol. Pode ser aqui local, regional, o Corinthians sendo campeão sem nenhum grande jogador, mas com um time bom. As últimas Copas do Mundo, seleções sendo campeãs sem nenhum jogador extra classe, com vários jogadores bons. A Alemanha é um exemplo. A Alemanha é o A exemplo atual mais campeã. recente. Mas de um trabalho muito maior, né? Assim, Tudo bem. tempo. Tudo bem, muito maior, mas a gente tinha a impressão de que, enquanto conjunto, esse time do Tite chegaria em melhores condições do que mostrou na estreia. Isso nos surpreendeu um pouco. Mais do que a atuação ruim do Neymar. A atuação ruim como time no segundo tempo. O que eu acho assim, Paulo, para jogar contra a Costa Rica, talvez o Tite tem... O Neymar é uma questão dele. A outra é o funcionamento do time. O time teve problemas. Ele pode, talvez, com uma cajadada só, acertar tudo. Dar uma lição ao Neymar, entre aspas, lição. Eu falei a palavra errada ontem. Não é safanão, pelo amor de Deus. Não estou falando pro Tite chegar batendo. Era chacoalhão. Chacoalhão, tipo assim, né? É diferente. Acorda. Ô, negão, acorda. Chacoalhão, chazinho de banco, num jogo de Copa do Mundo. Alguma outra mudança, não só a entrada do substituto do Neymar, uma coisa que permita, ou durante o jogo mesmo, ou na escalação inicial, e um ensaio para o que virá por aí. Sérvia e mata-mata. Eu entendo o que o Léo falou. Seria lindo isso se o Brasil já tivesse classificado, ou com 3 pontos ganhos, e acho o jogo traiçoeiro, sim, não acho que está ganho. Mas eu acho assim, que tem substituto para o Neymar e tem ajuste para fazer para o segundo jogo. De repente, ele encontra. Nós falávamos ontem aqui que em outras Copas, as Copas vencedoras, recentes, a de 94, a de 2002, teve um momento do ajuste do time. O time sempre acaba diferente. Na entrada do Mazinho, na entrada do Kleberson, em 94 um pouco mais cedo, em 2002 um pouco mais tarde. Isso independe do Neymar, da saída ou não do Neymar de um jogo ou de outro. Eu também acho que o Neymar voltaria contra a Sérvia, desde que, depois um chacoalhão, e o time melhor para recebê-lo. E até porque, repito, houve um hiato antes da negociação do Neymar com o PSG e depois de o Tite ter assumido o comando, que o Neymar foi esse jogador dos sonhos de todos nós. Sim. Sim, Né? sem dúvida. Jogando para o grupo. Eu estava até lembrando aqui agora, assim, o jogo contra o Paraguai, aqui em São Paulo, na Arena do Corinthians, não foi um exemplo disso? Foi. Nossa, ele trucidou, ele acabou com o jogo sem ser esse jogador egoísta que muitos acham que eles são. Ele estava é, bem muitas até vezes. o último amistoso. O próprio jogo, que ele faz o aquele próprio jogo com o golaço. Uruguai no Centenário também é um jogo muito 4 a 0. bom. Exatamente. 4 a 1. Ninguém contestava ele até o último amistoso. Quantos jogos foi da contusão para cá? O Brasil fez quantos jogos? Foram 3, né? Os 2 amistosos e... Ah, não, teve o da Alemanha. os dois de março, Rússia e Alemanha, os Croácia e Áustria, são 5 jogos. Então, a minha pergunta é, esses 5 jogos, da maneira que foi, amistosos, pré-copa, pará, é possível medir o que é o Brasil sem o Neymar? Eu não consigo dizer. O Brasil ganhou da Alemanha sem o Neymar. Tudo bem, a Alemanha perdeu do Aquela México. Alemanha Não, tá bom, mas gente, ganhou da Alemanha. Eu não acho. É que tá. O Neymar não ocupa no desenho do time uma posição insubstituível. É claro que ninguém tem o nível dele. Mas enquanto funcionamento de equipe, eu não vejo mesmo. Se você colocou. Vamos lá, você tá dirigindo o Comandatuba Futebol Clube. Você tem o Neymar como seu 10 na ponta esquerda, e aí ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aí o outro jogo, você tem o Felipe Coutinho para jogar no lugar dele. Você vai arrancar os cabelos? Não. Tipo, chorar? Não. Não vai. Ninguém tem isso, aliás. A Argentina, se o Messi não jogar, entra o Dybala. Já é uma diferença. Sim. O Portugal, se não jogar o Cristiano Ronaldo, e são outros.
a diferença entre titular e reserva, falando do Neymar, em relação ao Brasil, ela é maior que qualquer grande jogador em qualquer grande seleção. Mas o barulho é muito grande. Para outras aqui, seleções. né? Sim, Sim, O barulho exato. é mais barulho do que É mais barulho. está rendendo. Né? O Hazard faz mais falta para a Bélgica. Isso, sim, a diferença. Pode pegar, o Iniesta faz mais falta para a Espanha. Todos eles. O Suárez faz mais falta para Se o Uruguai. baixa um marciano aqui sem saber quem é Neymar e quem é Felipe Coutinho, é capaz dele até preferir o Felipe Coutinho. Pois é. É que todos nós estamos muito anestesiados por todo esse barulho, por toda essa história, o cara ser o cara do time. Eu acho que, sinceramente, ele sair do time agora só ia fazer bem. Para o time, para ele, para o futuro do Brasil na Copa. E o futuro do Brasil sem ele na Copa, acho que vai depender muito de quem são os adversários, porque o Cristiano Ronaldo, por exemplo, não tem um time. O Brasil tem um time. Pode ser um time sem Neymar. O Cristiano é um craque sem um time. É a coisa da gente perguntar qual o futuro de Portugal na Copa só com o Cristiano Ronaldo. Ninguém sabe, empata com o Brasil. Ou talvez com a Argentina, dependendo também de como o Messi conduzir isso. Enfim, eu não vejo como o fim do mundo. Eu também E não. vejo como uma excelente oportunidade de recuperar Em todos os aspectos. para jogar bem para o time. É o momento, a hora é essa. Mas, professor, você, mesmo se ele treinar bem amanhã, você manteria isso? O que é treinar bem? Treinar bem. Treinar bem, não Gente, tô com treinar dor, sem joguei, restrição. beleza, tô... 100%. Eu acho que tem Vamos que assim, ter que um amanhã papo, ele tá exatamente igual ele estava antes de entrar em campo contra o Dinamarca. tem que ter um papo muito sério com o Tite Eu ali acho nos que é bastidores, impossível, diferente do que chega pra gente. É o que você falou, é impossível um diagnóstico. O cara acabou de sair não imagino. bancando e vê um diagnóstico que tá tudo bem. Qualquer um que tem qualquer problema de saúde sabe que o médico demora para ver o que Claro. você tem. Né? E tem que Qualquer avaliar ao coisa longo que do você dia, tem. né? Então essa avaliação do Tite tem que passar ao largo dessa questão política. Essa é uma questão política. Internamente, ele tem que ter relatórios verdadeiros, ele tem que ter diagnóstico verdadeiro. Eu acho que esse é um caso de diagnóstico, um caso muito mais médico, inclusive. Né? Talvez o próprio Neymar venha com aquela história de que eu estou bem, e que é um mérito dele, ele é um fominha, ele gosta de jogar. Mas não, numa Copa do Mundo, claro que ele vai querer os holofotes, mas isso é o melhor para o time, nesse momento? Esse é o melhor para a campanha? O Tite, que sempre foi um cara tão racional, até chato de tão racional que é. Né? Chega a ser chato de tão racional. Acho que essa é a hora de entrar essa racionalidade do Tite. Imagino que vai entrar, né? Em relação a outras mudanças, o Emanuel Nascimento diz, será que o Neymar foi o pior do time? Será que não tem gente para sair antes do Neymar? É que assim, o Neymar... do Neymar se espera mais do que dos outros e a atuação do Neymar influencia diretamente a ação coletiva da seleção brasileira em qualquer circunstância, né? Então, assim, o Neymar, por tudo que representa, vira assunto como tem virado aqui desde domingo, não desde ontem, desde domingo, desde que o jogo terminou lá na Rússia. Tem um outro fã de esporte que fala, o Arlan, como resolver o problema do lado direito da seleção? Esse é o mais cruel hoje, né? Tem gente que passa a questionar essa o Paulinho, é uma boa pergunta, né? o Danilo que não tem exatamente uma saída, o William isolado. Essa é uma boa pergunta, né? Qual é o maior problema da seleção? É o Neymar ou é o lado direito que não existe? Eu acho que é o lado direito. É o lado direito. O lado direito. Você tem o Danilo, que é um jogador de força. Você tem o Paulinho, que é um jogador de força. Você tem o William, que ele fica alheio ao jogo muito tempo, porque se ninguém inverter uma bola para ele lá do outro lado, ele fica longos períodos longe do jogo. E a culpa é dele? Não. Ou ele vai ter que sair de lá para embolar no lado esquerdo mais um? Não faz sentido. Então, qual que é a questão aqui? Quem que é o homem do passe, né? Como diria Arnaldo Ribeiro? Como é que ele diria? Passe. Fala aí pra gente comparar. o homem do Ganso. Então, o Ganso poderia ser o homem do passe, mas... É o homem do... O Marcelo na esquerda e o Daniel Alves na direita, para ou ímpar. Por onde eu vou sair? Vou sair com o Marcelo uma, vou sair com o Daniel uma, com o Daniel outra, e minha saída tá, como é que o Arnaldo faz? Assim, pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Balanço. Isso, pegando né? no teu pé, hein? Então, é o seguinte, basicamente... O Brasil está obrigado a sair quase sempre pelo lado esquerdo. Sim. Isso é bom para o adversário. Eu já sei para onde ele vai sair, tá lindo. Eu vou me organizar aqui para pressionar e exatamente por onde. Então, o Daniel Alves, ele pode, nessa saída de bola pela direita, ele sempre foi o cara que... Ele dava o passe, ele dialoga com o William, Sim. né? Ou com quem esteja do lado direito. Por muito tempo foi o Coutinho que jogou ali à direita. Não tem diálogo do lado direito. Por quê? O que é o Paulinho? O Paulinho é o cara que vai infiltrar. A Costa Rica, ela vai pôr 5 aqui,
4 aqui e um aqui na frente, o Urenha, provavelmente. Cara, ninguém vai deixar. O Paulinho vai ficar longos tempos também sem fazer nada no jogo. Porque ele dificilmente vai ter esse espaço para infiltrar. Não é como no Barcelona, onde daqui a pouco era o Iniesta que atraía um espaço aqui e, enfim, daqui a pouco ele estava dentro da área. Então, o jogo não flui. Eu acho que é um caso de você pensar se o Fernandinho não é a melhor opção do que o Paulinho hoje. O Fernandinho joga no time do mundo que é passador por excelência. Sim. O Fernandinho tem números de passes que, nossa, o Arnaldo fica maluco. Juntar Casemiro e Fernandinho, Nossa, pra mim o Arnaldo já vai assistir o jogo daquele jeito. Qualidade de passes calma aí. longos. Isso, longo, curto, de dar ritmo, de alternar ritmo. Então, acho que é uma coisa que ele poderia pensar. Porque, de fato, assim, você ter o Danilo e o Paulinho, você tem pouca qualidade de passe aí. Não esqueçamos que o Casemiro já está com um amarelo, hein? Sim. Pra sequência. Então, é bem curioso, porque eu acho que o Brasil, o Tite, o Celso falou, o Tite não se preparou para isso. Isso não é exclusividade dele. Quando a coisa está muito encaixada e você tem um time base muito forte, e aí você pensa nos 23 jogadores, o reserva do fulano é esse, o reserva do fulano é esse. E a gente viu só 45 minutos do segundo tempo contra a Suíça já foram suficientes para mostrar que a convocação dos 23 para reserva específico não funcionou. É isso. O Fernandinho, eu concordo com o Léo, totalmente, com a melhor opção para uma eventual alteração. Se o Tite sentir que é necessário já para esse segundo jogo, para o lado direito, o Fernandinho não foi convocado para ser reserva do Paulinho. Ele foi convocado para ser reserva do Casemiro. E foi como ele entrou contra a Suíça. E aí o Tite queimou a segunda para tirar o Paulinho e botar o Renato Augusto. O Renato Augusto rende mais do lado esquerdo, no lugar do Felipe Coutinho e não no lugar do Paulinho. Então, já começa... E é legal, porque a gente foi falando tanto aqui no Linha de Passe ao longo do período, mesmo com as vacas gordas, tudo dando certo. O que a gente falava sobre Daniel Alves? O cara ninguém gosta muito, não está no auge da forma. É o jogador mais difícil de ser substituído no futebol brasileiro hoje. Mais que o Neymar. Essencial. Mais que o Neymar. Mais até que o Marcelo tem Mais que o de nível Marcelo. dos reservas. Talvez é no menor. Mundial, no futebol mundial, é uma posição complicada, né? Complicadíssima. Então, assim, não que o Danilo seja ruim, pelo contrário, eu acho que é a melhor opção. Não acho que o Fagner vai solucionar no lugar do Danilo. Não, pelo contrário. Não acho que eleve, embora tenha uma característica um pouco diferente. Mas, assim, a ausência do Daniel Alves já deveria ter provocado, na minha concepção, um alerta no sentido de se encontrar algumas alternativas, inclusive táticas, por um modelo muito bom que eu encontrei. E acho que essas dúvidas estão pairando na cabeça do Tite agora. A gente nem chegou na dúvida do comando de ataque, que era a dúvida antes da Copa. Firmino ou Gabriel Jesus? Isso é um negócio menor. Essa é a coisa hoje. mais É um negócio simples. menor. Acaba que as dúvidas são mais até estruturais, né? Táticas, do que tecnicamente trocar um centroavante por outro. Exato, é o que eu sinto agora. E acho que por isso que eu falo, se ele conseguir, e acho que talvez seja o primeiro grande desafio na seleção, o segundo, vai. O primeiro grande desafio era pegar a seleção brasileira no limbo, transformar aquilo num time, ganhar do Equador no Equador e encaminhar. Aquilo era, de fato, um desafio gigante. Esse é o segundo grande desafio. Mas lidar com o Neymar e esses problemas que surgiram. Para uma segunda partida, esse é maior. Assim, não se esperava nada lá, né? Nada, assim. Acho que eram circunstâncias muito diferentes, né? O Brasil ia jogar com o Equador, que era o líder e tal, jogando em casa, vamos para cima dos caras, tomaram de 3-0. Foi 3-0, né? Sim. 3-0. 3-0 o jogo. Acho que... E a seleção... É claro que a gente tem que exaltar sempre a campanha que foi, tirou o time do buraco que não ia se classificar, e o time se classificou com folga. Mas eu insisto, eu já falei isso aqui. Esse é o primeiro momento de tremor da seleção. É a primeira vez que vai ter jornalista perguntando, e o pé do Neymar? E por que o lado direito não funciona? E por que não sei o quê? É a primeira... Neymar vai jogar? Em qual Neymar vai jogar, não vai jogar? posição? O Neymar devia ficar no banco porque tá jogando mal? Cara, é a primeira vez... Se ficar no banco, ele vai ter que responder. Se não ficar, ele vai ter que responder. É a primeira vez que a imprensa e a torcida brasileira também, acho,
está olhando para essa seleção brasileira e olhando de lupa, vamos dizer assim. Opa, não tem o lado direito. Você sair e o cara que tá na portaria fala, putz, esse Brasil, hein? Exatamente. É a primeira vez que isso está acontecendo. Não sei se com você, dentro comigo da é isso. Copa. Você anda na rua. Detalhe. O que aconteceu? O que está acontecendo? Vai dar certo? acontecendo Vai dar isso certo? dentro da Copa. Eu vou dizer, tirando raramente na Copa de 2014, aqui no Linha de Passe, aqui na experiência a gente falou muito isso, nem na Copa do Mundo no Brasil isso foi tão forte como está sendo agora. No seguinte sentido, o Brasil foi ganhando, foi passando meio aos trancos e barrancos, e estava todo mundo achando que não, vamos aí, porque vamos que vamos, em casa e tudo mais. Eu acho que agora tem uma característica diferente. Está acontecendo na Copa do Mundo pela primeira vez. Falando abertamente, é a primeira vez que o Tite, a seleção do Tite e os jogadores estão enfrentando uma crise. Primeira vez. Que outra crise teve desde que o Tite assumiu? Nenhuma. Muito pelo contrário, esse foi o maior mérito do Tite. E era até estranho, né? Resolver tudo aí, assim, aqui, papapi e tal, vamos. Isso é o normal. Né? Ele levou o negócio até agora, e aí começou a Copa. O time não ganhou, o Neymar jogou mal, tomou porrada, não sei o quê. Agora, no meio da Copa... Mais do que isso também, né, Tironi? Está enfrentando um momento de crise. As alterações contestadas, mexendo nos dois volantes. Então. Quando a gente esperava o Douglas Costa, o Tite... Burocrático. Eu senti que ele teve uma recaída burocrática. Ele deu um passo atrás para a época do empatite. Né? Porque teve a época do empatite também. Depois tudo foram flores. Mas tem esse histórico. E me preocupa menos o tamanho do desafio, né, em comparação com as eliminatórias. Sim. E mais a falta de tempo para. Tem uma semana aí, os jogos são em cima do outro. Copa do Mundo tá bem naquele momento. Isso, e o time já não começou bem nesse momento. Então, ou dá a virada agora, e isso pode também contribuir para o fato de repente, ele não abrir mão do Neymar contra a Costa Rica, porque sabe disso. Tem também essa questão do embalo. Por mais que ele seja frio e calculista, é uma Copa do Mundo. É uma experiência pela qual, inclusive, ele como profissional nunca passou. E agora, já antecipando aí, se tudo der errado e o Tite virar de gênio para vilão, não nos esqueçamos que a CBF acabou chamando o Tite muito depois do que deveria ter chamado. Se ele tivesse a chance de pegar esse time e passando por uma crise, uma questão, já teria um calo, né? Já seria mais maduro o trabalho. Evidente. É um trabalho bom. Ele entrou de bombeiro ali. Evidente. Foi um excepcional bombeiro, mas é um bombeiro. E mais, né? Ele não só não passou por nenhuma crise na seleção principal, como também na seleção olímpica ele foi o cara que chegou para acabar com qualquer possibilidade de crise. Quando estava meio ruim ali. Então, a crise durou até terça. Ele desembarcou quarta-feira na concentração da seleção, acabou a crise. Até na seleção olímpica mas não teve a gente nenhum também momento aqui, delicado. essa mesa aqui ela é sagrada, a gente vem dizendo sempre, o cara não é Midas, não é rei, não é santo, ele é um bom treinador, ponto. E acho que encontrar soluções nos períodos difíceis faz parte desse trabalho. Encontrar soluções durante uma Copa do Mundo é super difícil. Tirar um coelho da cartola, e acho que agora vai ter que tirar um ou dois. Lembrando assim que o jogo é sexta. Na quinta, aquele treino no estádio de reconhecimento prévio não serve para nada, a não ser para tirar o jogador da Copa do Mundo que treina no gol. Lembra do Emerson? Vai lá, vai de goleiro, machuca. É só para aquecer. O treino que define o que será o Brasil contra a Costa Rica será nesta quarta-feira, na antevéspera do jogo. Se o Neymar vai jogar ou não vai ser definido ali, se vai ter alguma alteração ou não vai ser definido ali. Até pelo horário do jogo, né? Até pelo horário do jogo. Exatamente, que é o jogo... 1h da tarde na Rússia? Isso, é o jogo da hora do... 3 da tarde? 3 da tarde, o começo da tarde, o primeiro jogo do dia, na sexta-feira. Então amanhã teremos sinais, né, das possíveis mudanças, mas acho que mais do que as mudanças todas de escalação e tal, é uma mudança, talvez, a mentalidade do time, do comportamento do time como um todo. 72% acham que o Tite deveria poupar o Neymar caso ele não esteja com 100% de suas condições. Acham hoje, né? Porque se ele poupar e der errado, 99... A voz do povo. Eu falei. Ter poupado. É uma grande amostra, que mais de 2.500 pessoas participaram já. Tem uma coisa também, acho que mais um detalhezinho que é importante, que o poupar para alguns jogadores que não gostam, o Léo falou do fominho no bom sentido,
E quase todo grande jogador tem essa... O Neymar está nesse grupo aí com toda Não tá? certeza. Com toda certeza. O poupar para alguns, não ter condição de jogar, tá fora dos relacionados, inclusive do banco. O poupar, você vai entrar se acontecer alguma coisa, é mais difícil. O pacto é mais difícil, você entendeu? Para alguns jogadores. Tem nego que odeia ficar no banco de reservas. Tem nego que não está acostumado, tem nego que não suporta, tem nego que não tolera. De novo, se a gente for lembrar o Romário de 90, com a perna engessada, o cara ficava enchendo o saco do Lazzaroni o banco o tempo inteiro. Então joga Romário depois da vitória. Só que venceu na estreia. Joga Romário, o cara não conseguia andar. Pensa o jogo Brasil e Costa Rica, o Neymar poupado. O jogo começa, o gol demora um pouco para sair. O quanto que as câmeras vão estar na carinha do Neymar, olhando, falando pro lado, olhando pro outro, mexendo no cabelo. Imagina o tamanho que esse negócio vai ganhando. O Neymar tá no banco, O gol não saiu. O Neymar não perdia essa falta, hein? Pô, esse lance aí, se fosse o Neymar, era lá dentro. Mas o cobertor é curto mesmo. Isso, não, difícil, não tem aposta não sem risco. É risco. É risco ou não. Nesse caso, eu acho que o risco é ele jogar em má condição física. Aí eu acho que esse é um risco que pode ser irrecuperável. Agravar essa contusão. Assim, a derrota seria uma catástrofe, de qualquer forma. É quase impensável. Mas imagina num empate. Um empate. O Brasil vai a 2 pontos, Costa Rica vai a 1 ponto, aí os europeus se enfrentam. Empatam também. E não sei. Eu acho o jogo bem equilibrado também. Há um vencedor. A vantagem é que se a Sérvia perder, aí o Brasil ainda pode passar a Sérvia, ele ganhando. No confronto direto na terceira. Você imaginou essa terceira rodada? Nossa, mas acho que sim, a possibilidade é difícil, hein? É que assim, é muito. Pelo que a gente já viu da Costa Rica, é muito difícil. Muito difícil, exato. É muito difícil. Se a Sérvia fosse um pouquinho mais precisa no ataque, tinha ganho demais. Porque a Costa Rica, ela monta uma falsa linha de 5 homens atrás, né? Mas é fácil. Mas é uma linha que você faz 1, 2 e você furou. Isso. Não é isso? É isso. Então, os caras têm um batalhão lá atrás. 1, 2. Então, você vai dentro da O área. Brasil precisa fazer 1, 2. Né? E não pegar a bola, um jogador, e tentar passar pelo isso muro. aí não vai Se acontecer. fizer, vai fazer pelo lado Porque esquerdo. nós tivemos exemplos. Nós transmitimos aqui nos canais ESPN os 2 últimos amistosos da seleção da Costa Rica antes. Com a Bélgica. É assim. Trabalha, tem a chance, faz 1, 2, você vai lá dentro. Né? E a Sérvia talvez tenha faltado um pouquinho mais, até de qualidade técnica. O Milinkovic Savic da Lazio, que é um baita meia, vai certamente para time importante agora. Várias vezes deixava a gente na cara do gol. A não ser que seja a melhor Costa Rica de todos os tempos, fora a de 2014, né, que surpreendeu o mundo. Não é. É pior que a de 2014. Bem pior. Pior que a de 90, que empatou com o Brasil. Não, foi Perdeu 1-0. Perdeu de 1-0. Aliás, Miller, né? Miller. Mas gol desviado do Miller. Monteiro, desviou do aquele zagueiro. assim, né? Mas se classificou, né? Naquele grupo. Classificou naquele grupo. com a Eslováquia nas oitavas. A derrota pelo saldo mínimo fez com que a Costa Rica também avançasse no grupo do Brasil. Foi uma derrota que não foi... Eles ganharam dos 2 europeus, eles ganharam da Suécia e da Escócia, né? Era o segundo jogo ainda. O Brasil ainda jogou com a O Escócia. Brasil empatou com a Escócia. Não, o Brasil ganhou os 3 jogos. Ganhou os 3. 2-1, 1-0 na Tudo o Miller fazendo gol ali, meio O da Escócia mascado. foi o que o branco quase matou o cara na barreira. Isso. Depois veio uma lenda urbana que o cara tinha morrido, lembra? Lembra? O cara nunca conseguiu se recuperar. O jogo da Costa Rica, o goleiro era aquele bigodudo, E Conerro. E a curiosidade é que ele é o preparador de goleiros da Costa Rica e o Tafarel do Brasil. Olha só. Então eles vão se entraram reencontrar. São 2 goleiros de prestígio, né? O Navas e o Alisson. E o Alisson pode te tomar o lugar do Navas no Real Madrid. É verdade, tem essa curiosidade Então, também. uma história entrelaçada aí nesse jogo que é interessante. Mas que a Costa Rica está entre as seleções mais fracas da Copa do Mundo muito é inegável, frágil, né? Muito frágil. Essa ordem foi muito boa para o Brasil, né? Porque não ganhou o primeiro, Caiu pegar a do Costa céu. Rica agora. Se pegasse a Sérvia, a coisa ia ficar Caiu do claro. céu. Talvez essa história do Neymar a gente não tivesse. Contra a Sérvia, vai poupar o Neymar, parará. E teve aquele jogo de 2002 com o Brasil já classificado, com vários jogadores Edmilson. poupados, gol de bicicleta do Edmilson, 5-2, né? Jogou quase. O Filipão aproveitou para usar quase todos os reservas e os reservas O jogo entraram. que o Kaká entrou, né? Kaká Anderson entrou. Polga. Anderson Polga, Júnior. Júnior fez um gol também. Fez um gol. Foi o dia dos namorados esse jogo, se não me engano, de madrugada. É mesmo, né? Que é lembrança, meu velho. Tempo bom, tempo Eu não colhi frutos, não. Tava lá na. Sensacional. Então você, fã de esporte, segue participando pela nossa enquete em relação ao Neymar.
No final do programa nós vamos ao resultado, tá? E ESPN para você continuar participando das nossas enquetes. Daqui a pouco tem mais. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Vamos fazer um balanço no segundo bloco até agora, até aqui, da Copa do Mundo. Encerrada a primeira rodada. Já começou inclusive a segunda rodada, né? Tivemos hoje o primeiro jogo da segunda rodada. Tudo isso depois do intervalo. Tem mais Copa do Mundo no Linha de Passe aqui na ESPN Brasil.